Fala aí, galera, tudo bem? Papo de empreendedor é comigo mesmo, André Alves Paladino. E hoje vou falar sobre o tema aceitação. Fala aí, pessoal. Quando eu falo sobre aceitação, é porque nós vivemos um momento muito difícil no Brasil. Todos sabemos que passamos por um processo de pandemia, de Covid-19, e isso gerou a necessidade em certos estados de um lockdown. E esse lockdown ele acabou atrapalhando muitos empreendedores, muitos comerciantes que fecharam suas portas, não tiveram como se manter durante esse período de pandemia vivos, né? Na realidade, muitas pessoas faliram, muitas pessoas quebraram. Mas a realidade é que existe um processo que é fundamental para que você que está falido no momento, eu falo muito assim que existe o estado de falência. Você está passando por um processo de falência. Você não é um falido. Você faliu, mas você vai virar essa chave na sua mente e vai mudar esse quadro, eu tenho certeza. E eu posso te dizer uma coisa, eu estou aqui para te ajudar a tentar sair dessa realidade, porque eu já enfrentei essa realidade e não enfrentei essa realidade durante o período da pandemia, não. Eu já enfrentei a falência antes da pandemia. E esse processo da pandemia hoje, ele é diferente, mas o estado de falência ele é igual em qualquer situação. E uma das principais características que fizeram com que eu mudasse o meu quadro, a minha realidade, foi aceitar que eu estava passando por esse processo de falência. Eu estava falido. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a nossa mente está programada a viver naquele mundo que nós estávamos vivendo, aquele patamar. Estava na crista da onda, estava bem, comprando aquilo que a gente queria, almoçando onde a gente achava melhor almoçar, gastando o dinheiro que a gente tinha, porque você tinha um salário bom ali, tinha um prolabore bacana, você fazia aquela retirada da sua empresa, mas agora essa não é a realidade que você está vivendo. Você não pode mais comprar aquele carrão e estar andando com ele, porque ele te gera custo. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: aceite o quanto antes que você está passando por esse processo de falência. Quando você aceita isso, a sua mente vai ser reprogramada e você vai deixar de viver no passado que você tinha e vai entender que o seu presente ele precisa de adaptações. As suas adaptações são as seguintes: você tem que reduzir os seus custos. Você tem que entender que você não pode mais morar pagando um aluguel que você pagava antigamente. Você não pode mais almoçar nos mesmos restaurantes. Você não pode ter mais o mesmo carro. E isso foi difícil para eu entender. Era difícil para mim entender que o mesmo carro popular ia me levar onde precisava ir. E eu preferia estar com o meu carrão ali, legal, bacana. Eu não queria deixar de estar usando as melhores roupas. Eu não conseguia entender que isso fazia parte de um processo para o meu crescimento, para eu sair desse estágio. Eu passei por um processo tão difícil que eu queria chegar no fundo do poço e eu não chegava. Parece que eu estava num processo de queda livre, nunca chegava no fundo do poço. Porque todo mundo sabe que quando você chega num lugar que tem base, você consegue se restabelecer e levantar novamente. Eu vou falar sobre 3 aspectos aqui que é fundamental para que você possa passar por esse processo de falência, tá bom? Fica comigo aí. Então, meu querido e minha querida empreendedora e empreendedor, eu quero dizer para você o seguinte, que existe uma maneira de você ganhar dinheiro sem ter investimento financeiro. Foi assim que eu fiz para poder sair da realidade que eu estava vivendo. O que você tem que entender é o seguinte, são 3 aspectos. Esses 3 aspectos que você vai ter que analisar é que você tem que ter uma boa network, um bom relacionamento, esse relacionamento através da rede social, amigos, família, isso é muito importante. Esse é um aspecto muito importante para você estar gravando aí. O outro aspecto é que você tem que ter credibilidade. Não estou falando credibilidade no banco, não estou falando credibilidade no mercado, não. Você tem que ter credibilidade com essas pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte da sua network. Porque se você tem essa credibilidade entre eles, eles vão te ouvir e vão aceitar aquilo que você está falando. Então, entenda bem, network, credibilidade. Agora, dentro dessa network que você tem, é importante que você consiga pensar dentre os seus amigos, essas pessoas que você conhece, aqueles empreendedores também, como você, mas que prestam serviços. É diferente um lojista que compra uma mercadoria e revende essa mercadoria, que tem um restaurante ou qualquer outro segmento dentro desse contexto de loja aberta. Existem os empreendedores, que são aqueles que prestam serviço. Um eletricista, um TI, um pedreiro, alguém que tem uma loja de vidraçaria, que faz ali um box, faz um blindex,
São pessoas dessa network, desse contexto que eu quero que você conheça. E que você vai fazer o seguinte, uma proposta simples, fácil, mas que vai te gerar um capital para que você possa reinvestir esse capital no segmento que você quer. Claro que isso é muito importante você entender que existe um teto que você tem que estipular. Aí entra o planejamento que eu falei em outro vídeo. Você faz um planejamento em que você vai ter um capital inicial para poder investir. Qual é o valor desse capital inicial? Só quem sabe é você. Eu não sei o teu capital. Eu não sei o que você pretende realizar. Mas se você tiver em mente esse capital inicial, você vai ser a ponte entre o prestador de serviço e aquele solicitante, aquele que quer o serviço daquela pessoa que você vai indicar. Eu fiz muito isso. Eu tenho até um primo que ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Ele trabalha justamente com essa área de blindex, trabalha com vidros. Então eu peguei pessoas que estavam dentro da minha network que necessitavam dele e eu apresentei. E ele me comissionava por cada prestação de serviço que ele fazia pela minha indicação. Então você não investiu dinheiro, você investiu sim o seu tempo. O seu tempo através da network, através da internet, você investiu o seu tempo para conversar com uma pessoa e outra, para buscar pessoas que poderiam prestar serviços, e você vai estipular ali junto com ele, um denominador comum, qual o percentual que ele vai te pagar para essas indicações que você vai ter, e ele vai formar um capital. Porque eu sei que quando a gente quebra, a gente fica sem dinheiro para nada. A gente fica verdadeiramente vendendo almoço para pagar a janta. Essa é a dica que eu tenho para você, e eu acredito que se você colocar em prática esses 3 aspectos aí, você vai se dar bem. E para você que conseguiu permanecer até o fim desse vídeo, eu quero falar mais uma coisa para você. Essa é uma das situações mais complexas que eu vivi, André, viveu. Foi a timidez. A timidez, ela acaba com o seu processo de crescimento. Porque você viveu uma realidade e aquelas pessoas que te conheceram, elas viram uma pessoa bem sucedida. E elas agora vão estar vendo uma pessoa que está tentando recomeçar, e nem todo mundo vê isso de uma melhor maneira. Tem sempre aquele burburinho, ia lá, ó, o cara quebrou, viu aí, ó, tá falido. O cara tá cheio de marra, né? É o dito popular, é o cara que estava bem e agora tá mal. E aí você superar essa timidez para recomeçar, pedir ajuda. Você, às vezes, que tinha uma lojona e agora vai ter que, talvez, comprar uma água mineral, uma latinha de refrigerante e vender no final. Eu não sei como você vai lidar com essa situação, mas se você conseguir superar a timidez, eu acredito que você vai longe. Você é uma pessoa de sucesso. Fica aí o meu abraço e tamo junto.